Graça e paz, irmãos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Estão animados? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águias correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lembrou, não é? Olha, tem um tempo, né, que a gente não canta essa, mas eu estava me lembrando enquanto preparava o que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana. Orei, fiz uma mensagem, fiz 3. Eu gosto muito de estudar a palavra, gosto muito de ler, não é? Buscar outras fontes. E eu fiquei assim, fiquei incomodada. Quando eu perguntei à Aninha qual era o tema, se tinha tema, aí ela me falou. Eu falei assim, olha, é esse aí. Espera, pois, pelo Senhor. Tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Deus está presente, é isso que eu vim dizer. Esperando no Senhor, encontrando paz em meio às calamidades, às tempestades, né? Tendo fé, ter fé em meio às tribulações traz paz, traz alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando. Sou muito abençoada de estar aqui, gente. Agradeço o convite, tá? Pastores. Paulinho, que foi me buscar, junto com a pastora. Ele conduz direitinho, dirige bem, passa nos buracos e nos quebra-molas devagar. Queridos, parabéns. 9 anos. Quantas tempestades. E eu não sei qual é a tempestade que vocês estão passando nesses tempos de tribulação que temos vivido, não é? Há muita tribulação. Mas passamos por uma pandemia. Foi difícil, não é? Ficar dentro de casa, em isolamento. Eu tive Covid, não sei quantos aqui teve. Fiquei com sequela de esquecimento. Estou cheia de cola aqui. Porque, de repente, eu não sei onde eu estou, não é? De repente, nada disso aqui, porque é Deus que vai falando conosco, não é? Um esquecimentozinho, pouca oxigenação no cérebro, mas estamos caminhando, estou viva, louvado seja Deus, e estamos aqui. Este é o dia que o Senhor fez, como diz o salmista, né? No Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos pelos 9 anos desta igreja, desta casa que abriga seus servos. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Eu me sinto honrada de estar aqui. E vocês chegaram até aqui. Chegaram aqui por quê? Houve houve vocês que perseveraram, que não desistiram, que oraram sem cessar para que esse momento acontecesse, não é? Vocês não se intimidaram, não se acomodaram, porque vocês amam o Senhor e têm trabalhado aqui na casa do Senhor. Então, que Deus fortaleça cada um de vocês, que ajude-os nas dificuldades que vocês ainda vão encontrar. É essa a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Eu quero dizer que Deus está aqui. Aleluia! Louvado seja Deus, não é? Não importa o quanto a situação seja tenebrosa para você, no mundo atual, está muito difícil, não é? E o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, eu até separei aqui, que eu andei lendo também, né? Essa leitura, 2 de Timóteo 3. Eu já passei.
3 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outras versões vem tempos tenebrosos, tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. O pastor falou agora mesmo, né? Nessa jactância, os homens estão muito de nariz em pé, não é? Nariz empinado. Sabe quem sou eu? Você sabe com quem está falando? Não é? Eu sou mais do que você, porque eu tenho uma posição, tenho um cargo, tenho mais estudo, tenho mais dinheiro, tenho mais, mas se não tem Jesus, não tem nada. Está faltando tudo. Com Deus é bem melhor, infinitamente melhor. O Senhor supre as nossas necessidades. Aí ele vem dizendo como os nossos dias nós estamos enfrentando, não é? E não é o fim, gente, conforme a palavra diz, é o princípio das dores. Eu nunca imaginava, eu acredito que vocês também, que nós íamos viver o que estamos vivendo, enfrentando o que estamos enfrentando. Uma guerra espiritual, a gente sempre ouviu falar isso, não é? Uma guerra espiritual, e a gente está vivendo isso. Às vezes até por afronta de alguns que conhecem a palavra. Não basta vir à igreja, é preciso servir ao Senhor, obedecer os seus princípios. Está tudo de cabeça para baixo, né, Paulinha? A gente estava conversando no carro. Está tudo invertido. Parece que o errado é tudo certo, está tudo certo. E o certo está tudo errado. A gente vai falar alguma coisa que a gente sabe que é certa. E houve debate conosco. Há debate, há pessoas que não concordam. E nos enfrentam e ficam de mal, não é? Mas, enfim, tempos difíceis. Homens arrogantes, esses homens aqui é o ser humano, não é? Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mas não acaba aqui. Não tem só coisa ruim, não é? Deus está presente. É calamidade, é enfermidade, é momento difícil, é desamor, é uma mágoa, uma dificuldade em perdoar, é uma tempestade. E quando a gente perdoa, eu já experimentei isso. Liberar perdão para uma pessoa muito difícil, que me magoou muito, me feriu muito, não se arrependeu e nunca pediu perdão, nem desculpa. Mas eu já liberei, agora é com a pessoa. E a paz? E o alívio? Respirar fundo, andar de cabeça erguida. Não estou devendo, eu já pedi desculpa por ela. Agora resta essa pessoa se conscientizar. E é só em oração, se quedando, para assumir isso. Eu lembro da história de uma família que sempre visitava a matriarca, né, a vovó. O menino gostava de ir, porque sempre que iam, no final de semana, iam de trem e voltavam de trem. Mas aquele garoto queria ir à casa da vovó sozinho. Ainda não tinha idade. Aí, quando ele fez uns 14 anos, o pai permitiu. Colocou ele dentro do trem, aí foi a choradeira, né? A mamãe chorando, o papai preocupado, todo mundo. E o pai falou assim: filho, vai bem, fique bem. Mas se você se sentir inseguro, ficar com medo, não é? Com aquele receiozinho, está sozinho dentro do trem, não esqueça, isso aqui, leve isso aqui. Aí botou no bolso dele, botou no bolso. O garoto não viu o que era. Tá bom, papai. Aí o trem partiu
E, em um determinado momento, o garoto teve aquela insegurança. Vocês conhecem essa história? Aí ele, né, eu não sei se estou contando direitinho, mas o que eu quero dizer é justamente o final. Não é? Aí o garoto ficou tremendo, né? Eu não sei o que tinha acontecido, se foi alguma coisa, um vagão balançou demais, e ele lembrou do pai, quando disse, quando você se sentir assim, como você está se sentindo, né? Você lembre disso. Aí ele meteu a mão no bolso e tinha um bilhete. Eu estou no último vagão. Papai está no último vagão. O que eu quero dizer com isso? Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Deus está no mar. Deus está no monte, no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o que é o vale? São as doenças. Vão falando aí, podem falar. Só isso que é o vale? Desemprego, medo, mentira, né? A pessoa que te afronta, traição, isso aí, é o vale. Olha aí a tempestade sobrevindo, não é? Mas Deus está no monte. E no monte, quando teve uma ocasião que Jesus desceu do monte, e no monte da transfiguração. Quando ele desceu, ele encontrou um pai com um filho lunático, né, endemoniado, e ele curou aquele menino. Esta casta de demônios só sai através de oração e jejum, disse Jesus. Os discípulos não puderam. O Senhor conversou com os discípulos, levou seu filho aos discípulos. Eu levei, mas eles não puderam fazer nada. Irmãos, Deus nos deu autoridade. E aos discípulos também. E somos discípulos do Senhor. Geração incrédula. Jesus estava lá no monte, está. Com uma águia. Depois a gente fala um pouquinho até da águia para terminar, não é? Ele desceu, orou, ele ia ao monte para orar. Não é? No monte, ele foi tentado por Satanás, Deus presente, desce do monte, encontra o homem que estava no vale, com um filho endemoniado. Deus cura, repreende. Deus está no mar. Jesus, depois de ensinar a multidão, se despede, entra no barco, não é? Ele e os discípulos rumam para o mar da Galileia, na parte leste do mar da Galileia, e num determinado... Jesus dorme, fica na popa do barco, né? Tranquilinho, um travesseiro confortável. Jesus dorme. Talvez tenha até roncado, né? Eu não sei. Eu fico, às vezes, imaginando assim, umas situações com Jesus, porque se fez homem, ele se fez homem, Deus feito homem. Então, experimentou algumas coisas também, né? Ele dormiu. Em um determinado momento, um vento começa a soprar, uma tempestade de vento. No deserto é tempestade de areia, né? No mar, o vento. E os discípulos, como ficam? Como eu ficaria, como eu já fiquei. No barco, numa viagem que nós fizemos, num passeio do barco da minha irmã, do meu cunhado, né? Lá em Itacuruçá, e na volta o mar estava revolto, as ondas... Olha, gente, eu tenho medo de mar, a altura e do mar. Da terra também, né? Mas Deus está presente. Deus está presente. Gente, naquele barco, no Saveiro, né? Eu vi a onda vindo. O meu sobrinho, que agora está com 26 anos, 25 para 26, ele estava na parte de cá. Eu só vi o barco fazendo assim, eu falei assim, ele vai cair no mar. E eu estava nessa parte. Eu me ajoelhei aos pés da minha mãe, abracei, comecei a pedir socorro. Mãe,
vamos orar, mãe. Olha a onda, a gente vai afogar. E eu fico imaginando os discípulos, mas graças a Deus, Deus conteve, Deus estava lá. E quando os discípulos se dão conta, né, de que eles iam morrer afogados. Imagina em alto mar, né, aquela tempestade, muita água, muito vento. E eles resolvem chamar Jesus. E ele, Senhor, o Senhor não se incomoda da gente estar perecendo aqui? O Senhor está aí? Está nem aí? Não é? Estava dormindo. E eles dizem, ai, por que vocês estão tão inquietos? Ai, gente! Ai, se eu fosse Jesus. Né? Ah, gente! Por que vocês estão tão assim? Aquieto. Cala. Aí faz o vento cessar. Como é que ele fala? Sossega. Sossegai, sossega aí. Cale-se, mar. Vento, vai embora. E tudo se fez tranquilo e calmo. Houve bonança. Ter fé em meio às tribulações traz paz, bonança, tranquilidade e alegria. Não esqueçam disso. Não é? Esperando, como é que é? Encontrando paz, isso, e esperando no Senhor. É assim que a gente enfrenta, não é? É assim que a gente espera acontecer. Jesus está presente. Jesus está no mar, já falamos dos vales, está nos montes, não é? Nos montes, nos lugares altos, onde há tranquilidade, como a águia, né? Aí eu estava me lembrando da história da águia. A águia é fabulosa, é fantástica. Aos 40 anos, vocês devem conhecer a história, porque é o tema de vocês, já devem ter estudado alguma coisa sobre isso, né? Aos 40 anos, mais ou menos, ela já está envelhecendo, né? As asas já estão pesadas, o bico já está curvado, não é? E as garras, que ela consegue pegar o alimento, né? As garras também já estão gastas, fracas. Então, ela tem duas alternativas. Ou ela se deixa morrer, espera morrer, não é? Que ela não vai conseguir mais alimento. Cadê as garras? As asas para voar. Como ela voa? Ela dá um voo altíssimo. É a campeã do espaço. É a ave campeã do espaço, não é? E ela resolve fazer o quê? A outra alternativa. Um processo doloroso de renovação, como nós. O que está faltando? O que é preciso mudar? O que é preciso você alcançar, deixar, renunciar? E ela vai para o alto do monte, o mais alto que ela pode chegar. Ela se esforça. E no alto do monte, é uma característica da águia maravilhosa também, é o cuidado com os filhotes. É lá no alto que ela deixa, onde os predadores não conseguem chegar. Ela bota lá no abrigo. Aí é outra mensagem, né? Onde estamos colocando o ninho dos nossos filhotes, para os predadores não pegarem. E ali ela começa. Eu não sei o que ela faz primeiro, não sei. De repente, as garras, né? Mete na rocha, fica tudo ensanguentada. Tudo, a pessoa, as unhas, as garras todas soltas. Ela arranca aquilo tudo, arranca. E não é no mesmo dia, não. Vai fazer um processo de renovação. A gente não quer um resultado imediato. Tudo é com calma, perseverança, confiando, esperando no Senhor. O dia da vitória vem. E depois ela vai para o bico. Acho que ela faz as asas primeiro. O bico. Ela bate também na rocha e tira aquela crosta, não é? Já está feia, ensanguentada. Ela vai tirando as penas. Começa das mais novas,
E vai sangrando, e vai tirando as que já estão velhinhas. E depois, em determinado momento, começa a nascer, né? Aí ela dá um mergulho, né? Faz um voo rasante, dá um mergulho e volta revigorada. Que assim seja na nossa vida. Entregarmos ao Senhor. A águia nos lembra proximidade com Deus. Por quê? Quando ela escuta os trovões do ribombar, né, dos trovões, ela voa mais alto ainda, lá nas alturas. Porque acima da tempestade que está vindo, né, ela tem bonança. Olha só. Isso nos lembra o quê? A gente se achegar nos braços de Deus, se entregar para Ele, deixa Ele cuidar, entrega teu caminho, entrega a tua vida, deixa Ele cuidar. Confiar, esperar no Senhor, encontrando paz, tranquilidade em meio à tempestade. Não importa o quanto a situação seja tenebrosa no mundo atual, não importam quais sejam as tempestades que cada um enfrenta individualmente, não importa. Lembra, Deus não está ausente. Deus sabe, quem vai ser o presidente da nossa República do Brasil. Deus sabe. Os nossos dias já foram escritos e determinados, o salmista, no Salmo 139, né? Quando nenhum deles havia ainda. Então, o que temer? Por quê andamos tão ansiosos, né? Isso é do humano. Podemos ter essa alegria hoje, agora. E, por último, Deus está no deserto dessa tempestade. Ou essa tempestade é um deserto. Mas deserto é um lugar inóspito. O que é isso? Não é um lugar para se morar. Ninguém mora em deserto. Durante o dia, 50 graus. À noite, abaixo de zero, muitas vezes. Meu irmão foi ao Egito e passou por esse deserto aí, né? O deserto, e ele falou, olha, quase que a gente não aguenta de tanto calor. A gente está acostumado com o calor do Rio de Janeiro, não é? 40 graus, 42, sensação de 45, eu falo que é sensação de 40 e 10. 40 e 10. Muito quente, mas a gente suporta. O frio também que a gente enfrentou, não é? Onde que eu ia pensar que eu ia passar 3 graus em Friburgo? Como fomos no trabalho lá no interior, na nossa roça, né? Estava 4 graus. Quando nós fomos, estava tão frio assim? Quando vocês foram? Não, né? Estava um clima gostoso, né? Mas eu já fui com 3 graus lá. Muito frio, mas nós aguentamos. Olha aí. Nós aguentamos. E o deserto é o lugar de aprendizado. Não é o lugar para a gente morar. É um lugar de passagem. É um lugar de aprendizado. Qual é a sua luta, meu irmão? Qual é a sua luta, minha irmã? Qual é o seu deserto? O deserto é uma pausa para a meditação. Para fechar a agenda. Fecha a agenda. Tem muita coisa, muita atividade. Aí deixa a gente ansioso, porque a gente não consegue dar conta. Já notaram que as 24 horas não são a mesma coisa? Parece que não são mais 24, parece que são 12 só. Os dias estão sendo abreviados, é a palavra do Senhor. Eu tenho uma irmã da igreja que diz, eu queria que o dia tivesse 48 horas. E ainda assim não ia dar. Não ia dar. E a gente vê que deserto é lugar de recomeço, renovação, sim. E a gente viu isso em Moisés. Foi preciso Moisés ficar 40 anos, gente, 40 anos no deserto do Sinai. E ele estava se preparando para quê? Para, durante 40 anos, ele tirar o povo, resgatar o povo do Egito, né? Conduzir o povo para a terra prometida.
E vimos também Elias, 3 anos e meio preparando-se para a grande batalha no Monte Carmelo. Ele enfrentou quantos Baalins? Quantos? 450, não é? Ele derrotou, ele envergonhou. E também Paulo, no deserto da Arábia, 3 anos se preparando, estagiando, né? Fez até tenda no deserto, não é isso? Olha aí. Moisés, Elias, Paulo, para ser ministro segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Temos outros exemplos que a gente poderia citar de pessoas que passaram no monte, tiveram vitórias no monte, no vale. O salmista, no Salmo 23, que é lindíssimo, o que ele diz? Ainda que eu ande, no verso 4, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. Eu já vi uma mãe agradecendo a Deus por ter levado o seu filho. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei se eu teria coragem. Tamanha fé. Não sei. Mas senti um conforto nas palavras daquela mulher. A gente vai confortar e ser confortado? Tem muitas visitas assim, né, pastor? A gente vai fazer a visita, a pessoa está moribunda, já está perto de partir, e a pessoa conforta. Por quê? Está nos braços do Senhor como a águia. Que subamos, que procuremos, que busquemos a presença do Senhor nas nossas vidas. Lembrando que Jesus também foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E porque ele vive e venceu a morte, estamos vivos. Posso crer no amanhã. Portanto, espera, pois, no Senhor. Tenha um bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Obrigada por esta igreja, esta casa que abriga os teus servos, casa de adoração a Ti, de louvor, toda glória, todo louvor ao Senhor. Nós tributamos, porque para o Senhor, por meio do Senhor, são todas as coisas. Obrigada, porque até aqui nos ajudou. Obrigada por ter nos livrado da morte eterna, que nos separava de Deus. Obrigada pelo Teu Filho Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigada pela família, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, pelos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, a saúde física, emocional, espiritual, que tem nos conservado aos Teus pés, Te buscando, essa vontade de Te servir, que seja cada dia revigorada em nossos corações, a vontade de estar perto do Senhor, fazendo a Tua vontade. Ó Pai, ser com esta igreja, com o pastor Eduardo, com a pastora Ana, com seus filhos queridos, com a sua nora, com todos desta casa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Multiplica as forças ao que não tem vigor. Não tem vigor. É sorte alcançado. Multiplica as forças ao que não tem vigor. Jovens se cansam, moços de exaustos caem. Jovens se cansam.